Olá pessoal, bom dia para você, um domingo especial e hoje nós estamos começando o programa Carlos Silva, a Voz do Povo, de uma forma especial também. Hoje eu tenho um convidado especial que vai passar o programa todo comigo. Nós vamos conversar sobre violência sexual de crianças e adolescentes. É o tema atual, é o tema que hoje Santarém está vivenciando. E eu não poderia deixar de trazer Rogério Batista para que a gente pudesse conversar. Primeiramente, Rogério, você é um camarada que tem o respeito das pessoas de Santarém, porque você é do ramo, você conhece, você sabe exatamente do assunto. Só para iniciar, antes da gente chamar o break comercial, dá o teu bom dia aí para os nossos telespectadores aqui na tela da Band e também nas nossas redes sociais. Bom dia a todos, é um prazer enorme poder estar aqui, Carlos, poder conversar, dialogar e poder levar a melhor informação, porque muitas das vezes o cidadão e a cidadã, os nossos amigos que estão lá assistindo, eles querem saber, eles querem esclarecimento a respeito de um tema que tão polêmico em alguns momentos e salutar também em outros momentos. E também esse programa que alcança não só Santarém, não só a região, mas como o Brasil também. Beleza, olha, a gente faz um rápido intervalo comercial, nosso primeiro break é rapidinho, não saia daí que o programa hoje está diferente, mas diferente sabe por quê? O tema é relevante e você vai acompanhar do início ao fim. Rapidinho, eu volto já. Precisou comprar um caderno, canetas ou material de papelaria? Vem para o Super Center Santarém Importados. Aqui tem uma seção completa de material escolar o ano todo. Agora quer renovar a decoração da sua casa ou escritório? Vem para o Super Center Santarém Importados. Temos uma seção repleta de folhagens, vasos, quadros e porta-retratos. Não quer nada para casa, mas quer trocar suas maquiagens, bolsas e bijuterias? Vem para o Super Center Santarém Importados. Aqui sempre tem novidades e tendências no box de bijuterias. Super Center Santarém Importados. O shopping da sua casa. Olha, eu quero agradecer aos parceiros do programa. Zoom Telecom. Navegue de forma ilimitada. Jogue e assista suas séries e filmes com a ultra velocidade da Zoom. A Zoom conta com uma equipe de vendas externas especializada e capacitada para atender a cidade de Santarém. Estamos cada vez mais próximos de você e lhe proporcionando, é claro, maior comodidade e agilidade em seu atendimento. Ligue agora mesmo 99122-2880. Repito para você, é no Zap também, hein? 99122-2880.
80. Super Center Santarém Importados, Avenida Marechal Rondon 8039. Você sabe, é o shopping da sua casa. Os melhores e menores preços estão lá. Um abraço para o Éder, que é o gerente, juntamente com a Ellen, estão aguardando por você. Um abraço para o meu amigo Nonato Prado, que é o proprietário, a Rosângela, a esposa dele, também proprietários aí do Super Center Santarém Importados. Olha, eu quero mandar um abraço especial para o meu amigo Pedro Nunes, da Nunes Barbearia e Bem-Estar, na Travessa Assis de Vasconcelos, 652, canto com a Mendonça Furtado, uma equipe de profissionais barbeiros capacitados para lhe atender. Quero também mandar um abraço, nesse momento, para o pessoal da HBB Contabilidade, Gestão e Consultoria. A HBB Contabilidade é uma empresa de assessoria contábil presente há cerca de 25 anos no mercado, tendo unidades no Mato Grosso e uma mais recente aqui em Santarém, estado do Pará. Toda a nossa vivência no mundo dos negócios nos ensinou que contabilidade e gestão devem, é claro, caminhar juntas. Por isso, desde 2019, direcionamos os nossos esforços para transformar a contabilidade através da tecnologia e oferecer muito mais do que apenas guias do governo a serem pagas. Conosco, você encontrará um ambiente totalmente voltado à gestão, com análise de dados e cenários para o seu negócio, além, claro, de um atendimento 100% personalizado para necessidades do seu negócio. É isso mesmo, eu estou falando de HBB Contabilidade. Contabilidade e gestão caminham juntos. Nos acompanhe pelo Instagram, também fale conosco agora mesmo pelo WhatsApp 991373931. Será um prazer lhe atender. Daqui a pouco a entrevista, um bate-papo inteligente com o presidente do Conselho de Conselheiros Tutelares do Oeste do Pará, Rogério Batista, que está aqui comigo nos estúdios, e você vai acompanhar, uma entrevista exclusiva com o Rogério. Mas antes, acompanhe essa reportagem especial sobre esse tema. Na tela. Logo nas primeiras horas do dia, quase 600 policiais foram às ruas à procura de suspeitos de cometerem abusos e crimes sexuais contra crianças e adolescentes. 43 pessoas foram presas em flagrante em todo o país. 19 só em São Paulo. Entre os detidos está um professor que dava aulas de história em uma escola internacional de elite na zona oeste da cidade. Ele gravava imagens dos alunos com câmeras dentro de caixas de medicamentos. Nós vamos habilitar a fiança de R$30 mil, porque o crime que ele praticou não prevê que temos que habilitar a fiança, porque ele produzia o vídeo e armazenava. Ele não compartilhou, não temos provas que ele compartilhou. No total, a polícia recebeu 112 mandados de busca e apreensão para cumprir. Esta foi a sexta fase da Operação Luz na Infância, que ocorreu em 12 estados brasileiros e em outros 4 países: Estados Unidos, Colômbia, Paraguai e Panamá. A ação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foram apreendidos quase 190 mil arquivos de computadores com conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual contra menores e pornografia infantil. A pena para quem armazena conteúdo explorando crianças e adolescentes é de 1 a 4 anos de prisão. Quem compartilha pode pegar entre 3 e 6 anos e quem produz até 8 anos de cadeia. Desde o início da operação, em outubro de 2017, já foram mais de 1.000 mandados de busca e apreensão. Cerca de 600 pessoas acabaram presas. Lápis coloridos e traçados, as cores e o tipo de desenho expressam o estado emocional de uma criança. E é numa sala de aula que muitos casos de violência infantil podem ser identificados.
A escola é o responsável pelo bem-estar da criança enquanto ela não está em casa, e se nesse ambiente a criança chega e começa a manifestar que ela não está bem, ou ela começa a falar, porque tem criança que fala o que está acontecendo, não são todos os casos, mas tem criança que precisa falar e ela fala para o coleguinha, e o coleguinha já vem falar para a professora, e é assim, dessa forma que acontece. Então, quando a gente trabalha o desenho e fica bem atento aos detalhes, né, do que a criança desenha, daquilo que ela faz, detalhes de cada figura, de cada componente do desenho, a gente começa a identificar que a criança realmente está passando por alguma situação que precisa ter um olhar mais apurado. Muitas vezes é no ambiente onde seria para proteger que acaba sendo uma ameaça à integridade física e emocional. As crianças em casa deveriam se sentir protegidas, mas os números mostram uma realidade preocupante. Ocorrências que contabilizam as estatísticas de casos registrados na Polícia Civil. São registros de horror. O caso Henry aconteceu no Rio de Janeiro e chocou o Brasil. O menino de 4 anos morreu após sofrer uma série de agressões cometidas pelo padrasto. Em 2020, em Campo Grande, foram registrados 2.143 boletins de ocorrência relacionados à violência e crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Conforme a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, DPCA, deste total, 496 são referentes a estupros de vulneráveis, um crime considerado hediondo. É sempre importante estarmos atentos aos sinais que essas crianças podem nos dar de que algo errado está acontecendo com ela, ou alguém está fazendo algo de errado, para que a gente possa evitar a prática de algum crime e até uma violência extrema. Observar, reconhecer os sinais e agir em caso de suspeita é importante na busca por socorro. A criança, geralmente, quando ela está tendo algum tipo de pressão, né, seja psicológica ou agressão física, né, também, ela começa a se isolar. Ela se isola, ela quase não brinca, né? Ela fica um pouco agressiva com algumas crianças que se aproximam dela. Ela tem atitudes egoístas também, ela não divide brinquedo, né? Ela não quer que ninguém tome conta do espaço dela. Precisou comprar um caderno, canetas ou material de papelaria? Vem para o Super Center Santarém Importados. Aqui tem uma seção completa de material escolar o ano todo. Agora quer renovar a decoração da sua casa ou escritório? Vem para o Super Center Santarém Importados. Temos uma seção repleta de folhagens, vasos, quadros e porta-retratos. Não quer nada para casa, mas quer trocar suas maquiagens, bolsas e bijuterias? Vem para o Super Center Santarém Importados. Aqui sempre tem novidades e tendências no box de bijuterias. Super Center Santarém Importados. O shopping da sua casa.
Muito bem, meu povo, de volta com o programa Carlos Silva, a voz do povo deste domingo. Eu quero enviar um abraço todo especial para o meu povo aí da região ribeirinha, Costa do Aritapera, que ontem recebeu a minha equipe numa grande ação itinerante, né? Você sabe que a itinerante é onde você não tem lugar certo, e a nossa ação não tem lugar certo. Hoje a gente pode estar na tua comunidade, amanhã em outra comunidade, e a nossa ação itinerante chegou ontem, sábado, lá na comunidade de Costa do Aritapera. Um grande momento aonde o povo ribeirinho, comunitários da Costa do Aritapera, Ilha de São Miguel, Água Preta, Mato Alto, Correios do Tapará e Barreiras do Tapará, esse povo recebeu um atendimento especial. Levamos médicos, clínico geral, levamos odontólogos, levamos massagem terapêutica, teve orientação jurídica, orientação psicológica, gente, corte de cabelo, muita coisa boa. As pessoas que não tinham ainda o cartão do SUS, foi feita a emissão do cartão do SUS, cadastro único e Bolsa Família. Enfim, esse é o nosso trabalho. Um trabalho que a gente vem desenvolvendo há muitos anos. Há muitos anos a gente faz esse trabalho e a sua comunidade também pode receber a nossa caravana. É só você entrar em contato com a gente. Vamos lá! Como eu falei para você no início do programa, eu recebo hoje com muita honra o meu amigo Rogério Batista, ele que é o presidente do Conselho de Conselheiros Tutelares do Oeste do Pará. Ele já foi conselheiro tutelar e hoje ele vem aqui para a gente falar sobre um tema de muita relevância, atual em Santarém, que é violência sexual contra crianças e adolescentes. Agora sim, a gente vai para cima do assunto. Rogério, o que está acontecendo com a humanidade, meu irmão? Santarém foi noticiada, né? Infelizmente, um fato que aconteceu, um professor de uma UMEI acabou sendo denunciado pelas mães de alunos, estava abusando de crianças dentro da UMEI. E isso aí acabou causando uma revolta, Ministério Público foi acionado, houve uma grande audiência pública na Câmara Municipal de Santarém, onde as mães, as autoridades de segurança pública do município estiveram presentes e se debateu esse assunto que infelizmente nós temos que colocar à baila, porque nós não podemos nos calar para esse problema. Rogério, bom dia novamente. O que está acontecendo? A humanidade parece que caminha desenfreada. É verdade. Na verdade, Carlos, abuso, exploração sexual, para quem nos assiste agora e os especialistas aí, como assistentes sociais, psicólogos da área, eles podem testificar que eu estou dizendo, ele sempre teve em alta. A questão que nunca ela é divulgada relacionada a essa questão. E quando tem um caso referente a esse, que vem de comoção pública, as pessoas realmente elas ficam assustadas, né? Mas o número ele tem aumentado. Dados da ONU, do Instituto Proteja, tem apontado que 2020 a 2022, que foi o período pandêmico, isso, ele aumentou consideravelmente em 3 pontos. A desestrutura familiar, a abuso e exploração sexual, e também a questão de separações e junto das separações veio a questão de violência contra a mulher. Entendeu? Então, assim, ele aumentou consideravelmente nessa questão. Então, se você for pegar os índices hoje, também qualquer pessoa ela pode solicitar para o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, esses dados, ele é público, né? Então, lá estão os números que são grandes. São muito grandes relacionados a essa questão. Agora, sobre o caso específico que aconteceu em Santarém, a gente, como técnico, a gente acaba analisando o cenário e quando a gente vai para um debate, a gente vai apontando dados relacionados a essa questão. Isso. De quem foi a culpa? Foi da criança? Foi do professor? Né? Então, onde que se falhou aí dentro desse processo relacionado à situação? Então, o que está sendo buscado agora é isso. Quais realmente foram as culpas? O Ministério Público, o Judiciário, hoje, ele está investigando o processo, junto com a delegacia, enfim, está investigando o processo. O nosso papel
enquanto associação, é identificar aonde houve a falha, para que realmente essas coisas elas não possam acontecer. Infelizmente, é um assunto que ele é recorrente. Eu lembro que já tivemos casos de repercussão nacional aqui em Santarém, aonde inclusive pessoas estão presas até hoje, né, pagando, cumprindo suas penas por esse crime. Pedofilia não é doença, pedofilia é crime. E nós não podemos nos omitir de divulgar. O programa está aberto para isso, exatamente por isso que eu trouxe o Rogério Batista, que é uma pessoa que conhece do assunto, sabe exatamente falar, e por isso ele está aqui comigo. Você que está em casa, de repente você deve ficar atento, porque a criança não mente. A criança, a inocência de uma criança, ela não pode ser colocada em dúvida. Quando a criança, quando o filho, quando o seu neto, quando a criança chegar com você e falar: pai, vô, mãe, o professor, a professora, o vigia, alguém lá na escola está fazendo isso e isso comigo. Ouça o seu filho, não é isso? Ou quando teu filho, essa criança, diz o seguinte: eu não quero ir para determinado lugar. Também. É um sinal. Existe as duas vertentes. Ou ele pode dizer para a mamãe, para o papai, para o vovô, para a vovó que não quer ir para a escola. Aí é um sinal. Ou eu não quero ir para a casa do fulano. Ou outra vertente é que esta criança ela pode chegar lá com a pedagoga, lá com a diretora e dizer o seguinte: eu não quero voltar para casa. Aí também é uma outra situação dentro do cenário que acontece relacionado a essa questão, né? Exatamente. Então, nessa pandemia, principalmente houve abusos por avós, padrastos e etc e tal. Eles tiveram muito decorrente. Eu moro num bairro periférico em Santarém. E dentro da pandemia chegou um grupo de moradores e foram até a minha residência e dizer o seguinte: olha, Rogério, ali o rapaz foi bater na mulher e a criança se meteu e quebrou o supercílio da criança, né? E tinha 2 viaturas policiais, os policiais não queriam levar para a delegacia porque aquela mulher ela não queria proceder. Exato. Aí foi onde eu me dirigi até a viatura e disse: não, eu tenho a criança, então se fosse só ela, tudo bem. Mas existe a criança e ela não é responsável por essa criança macho. A partir daí liguei para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar foi e tomou a procedência relacionada a essa questão. Então a falta de entendimento, muitas das vezes, Carlos, no sistema de operação de direitos, ela ainda é muito grande relacionada a essa situação. Acaba então, prendendo a pessoa que não sabe como agir nessa questão aí que você falou. Se você não chega lá, simplesmente os policiais iriam embora, não é isso? Embora, e a criança ia ficar ali toda relacionada àquela questão. E aí o procedimento ele foi tomado relacionado a essa questão. Eu não quero justificar o injustificável, né? O caso que ocorreu é algo assim muito lamentável, né? E eu acho assim que a gente tem que pedir perdão a essas vítimas, a essas famílias, e reconhecer que realmente houve um erro gravíssimo relacionado a essa questão. Beleza, é um caso isolado, pode ser, mas tem que ter muita atenção relacionado a essas questões. Direcionando o problema que aconteceu na UMEI Caranazal, aonde você acha que está a culpa? Do governo, né, que empregou esse camarada sem fazer uma investigação social sobre a vida dele, até porque tem toda uma história que ele já havia aprontado, né, já havia sido acusado no município de Belterra. Mas em Belterra algo aconteceu, ele não foi condenado, foi inocentado, então a vida dele seguiu normal. Aí ele vem para Santarém e acontece tudo isso. Aonde está o culpado? Qual o ponto de partida para que isso viesse a acontecer, Rogério? Olha, relacionado à questão de Belterra, a gente entende que é uma cidade pacata, ainda muito, com o sistema ali meio parado, posso dizer assim. Isso. E acabou se utilizando disso, né, muitas das vezes para se favorecer relacionado a essa questão. A questão de Santarém, o que ocorreu, Carlos, é que de repente essa maneira de quererem
solucionar um problema que foi movido pelo Ministério Público, a questão do PSS. Isso. E tal, e eu entendi a responsabilidade ali da gestão de querer fazer o PSS e que realmente concorresse logo, né? E até tenho isso como uma grande responsabilidade do governo, mas acabou que foi passando e não teve, na minha opinião, algo assim bem profundo, como você diz. Verdade. Não só pesquisar em primeira instância, segunda instância, tem processo em decurso relacionado a essa questão. Outro ponto importante que eu venho falando, e já faz tempo, é que a CEMED, ela precisa fazer, por exemplo, eu faço uma contribuição com o município de Santarém, muito grande, que é participar das jornadas pedagógicas abordando a área da infância e juventude. Só que ainda é mínimo que a gente participa. Às vezes é em 4 escolas, 2, 3 escolas. Eu já venho batendo isso. Você faz isso voluntariamente? Voluntariamente. Não recebo nada por isso. Parabéns. E as professoras, elas sabem disso, que elas podem contar com a gente. Então eu venho dizendo para a secretária, venho dizendo lá para a coordenadora de educação infantil, que é preciso se fazer uma jornada pedagógica com todos relacionados a essa situação. Abordando abuso, abordando exploração sexual, a questão de abordagem desse professor, por exemplo, a gente tem essa deficiência, muitas vezes esse professor está lidando com uma criança, Carlos, muitas vezes a criança, às vezes ela tem um déficit de atenção, às vezes a criança ela é abusada em casa, e esse professor não tem a percepção. Então, existe todo um tipo de estratégia, aquela criança está pintando ali, está escrevendo, então esse professor tem que estar ligado na situação, que às vezes ela pede socorro, não diretamente, às vezes é por uma atitude, uma ação, um gesto ou algo do tipo. Agora, a criança, por si só, ela é frágil. A criança ela é vulnerável. A criança, quando entra na escola, quando entra na UMEI, o pai, a mãe deixa na porta, entrega e confia que ali dentro ela será bem tratada. Aí vem a decepção quando acontece, infelizmente, não quero aqui generalizar, longe de mim, né? Mas infelizmente o que aconteceu com essas crianças maculou a imagem, né, do profissional, que há de ser revista quando a justiça for feita. Isso aí eu não tenho dúvida. A investigação está acontecendo, né, o camarada foi afastado já, né, dos seus trabalhos, e a polícia continua investigando. E as mães... Ontem você esteve, né? Ontem não, na quarta-feira você esteve acompanhando e participando, inclusive, da audiência pública na Câmara Municipal. Você ouviu muito bem o depoimento das mães. Algo de deixar qualquer um com lágrimas nos olhos, né? De tudo que as crianças falaram. Algo assim animalesco. Eu fiquei assistindo aquilo ali, realmente muito triste. E cheguei a pensar, meu Deus, aonde a humanidade vai chegar, né, com tanto desamor? É difícil. É muito difícil, principalmente que eu volto de colocar o que está em alto índice. Chama-se desestrutura familiar, né? Então, a questão da gravidez na adolescência tem crescido, e isso é um risco muito grande. Quando eu vejo uma menina de 14, de 15 anos grávida, aí eu começo a me preocupar. Significadamente que nós vamos ter aí a questão futura relacionada a essa questão. A atenção é preciso estar voltado para essa questão da gravidez na adolescência. Eu venho para uma questão de prevenção. Carlos, como tu sabes, eu fui conselheiro tutelar em Santarém. Sim. E eu sempre digo que a gente entrou para o conselho tutelar e a gente esteve muito focado nessa questão de prevenção. A gente esteve muito dentro das escolas, participando de reuniões de pais, palestrando sobre essas questões. E eu lembro que à época as escolas ela tinham esse índice de evasão escolar. As professoras elas apontavam aquela questão de a Rogério está 12 dias que não vem na escola. E a gente pegava, eu lembro que a gente pegava o carro do conselho tutelar, pegava esse pedagogo e a gente ia até aquela residência, né? Saber o porquê, qual era a situação. E que quando esse pegava, ele falava lá na escola, olha, é o seguinte... Não falta mais não, porque agora o conselho está na casa. E eu lembro que isso se espalhava relacionado a essa questão, e as pessoas aí foi diminuindo aquela questão, né? Então, digo sempre que é preciso, nós temos uma rede protetiva, é preciso se encarar com responsabilidade isso. Eu sempre venho dizendo que a educação, ela está pedindo socorro há tempos.
existe um peso grande na costa da educação e que ninguém quer aliviar. O educador, ele é pai, ele é educador, ele é psicólogo, ele é assistente social, ele é conselheiro, ele é um monte de coisas. E muitas das vezes, veja bem, muitas das vezes 8 horas da noite ainda tem criança em creche. E o professor está esperando com que o pai vá buscar. Exato. Né? Então tem essa realidade também. Falou uma realidade. O pai esquece às vezes, ou até mesmo está ali tomando a cerveja dele. Né? Não, mas o meu filho, a minha filha estão sendo cuidadas lá. Não é assim. O pai, ele não pode ser omisso. Ele não pode simplesmente passar uma obrigação e um dever que é dele. Passar para um monitor, passar para um cuidador, passar para um professor, né? E só levando em consideração, Carlos, que esse não é o primeiro caso relacionado a essa média, relacionado a creches em Santarém. Então são situações que eu comecei a me preocupar. Verdade. Porque são situações que vêm ocorrendo. Então, eu quero que tanto a secretária de Educação, todo o sistema educacional possa entender que eu não estou, por exemplo, aqui apontando culpados. Mas o que eu estou dando aqui era uma ideia para que a gente possa assumir a responsabilidade de que realmente é preciso, é necessário apertar alguns botões aí. Está muito solto, está muito frouxo. Então a gente precisa verificar, encontrar meios relacionados a essa questão, relacionada à questão da educação pública. Perfeito. Gente, para fazer um intervalo comercial é rapidinho, só para a gente tomar uma aguinha aqui, nós voltamos já, ok? Rapidinho. Precisou comprar um caderno, canetas ou material de papelaria? Vem para o Super Center Santarém Importados. Aqui tem uma seção completa de material escolar o ano todo. Agora quer renovar a decoração da sua casa ou escritório? Vem para o Super Center Santarém Importados. Temos uma seção repleta de folhagens, vasos, quadros e porta-retratos. Não quer nada para casa, mas quer trocar suas maquiagens, bolsas e bijuterias? Vem para o Super Center Santarém Importados. Aqui sempre tem novidades e tendências no box de bijuterias. Super Center Santarém Importados. O shopping da sua casa. Muito bem, de volta com o nosso programa Carlos Silva, a voz do povo. Olha, eu quero mandar um grande abraço para 2 amigos que eu conheci na última segunda-feira, lá na frente da Câmara Municipal. Eu ia saindo e, de repente, né, um casal ia andando ali, né, para fazer a sua caminhada, quando o homem parou e olhou assim para a esposa dele e disse: é ele mesmo, é o Carlos Silva. E eu disse: sou eu. E eu fui lá com ele, ele me abraçou, é meu fã, meu admirador, acompanha o programa, meu amigo José Antônio e a Dona Rosa. Um forte abraço para vocês, muito obrigado pelo carinho e muito obrigado pela audiência. Como eu falei para vocês que eu ia mandar o alô, aqui está o alô e o meu abraço para vocês. Olha, eu quero agradecer aos parceiros do programa. Começo pela Zoom Telecom. Navegue de forma ilimitada, jogue e assista
suas séries e filmes, claro, com a ultra velocidade da Zoom. A Zoom conta com uma equipe de vendas externa especializada e capacitada para atender a cidade de Santarém. Olha, você pode ligar agora, né? Neste número 99122 2880. Vou repetir, é também o WhatsApp, viu? 99122 2880. Agradeço também ao Supercenter Santarém Importados, ali na Avenida Marechal Rondon, 3069, o shopping da sua casa. Lá você encontra tudo o que você imaginar pelo preço que cabe no seu bolso. Nunes Barbearia e Bem-Estar, na Travessa Assis de Vasconcelos, 652, bem ali, esquina com a Mendonça Furtado. Meu amigo Pedro Nunes e a Jussara estão ligados na gente. HBB Contabilidade, Gestão e Consultoria, na Bajonas de Miranda, 434, no bairro da Aldeia. É isso aí, eu quero agradecer a todos vocês, parceiros do nosso programa, pela confiança. Seremos sempre campeões. Volto aqui com ele que está desde o início do programa comigo aqui, meu amigo Rogério Batista. Batista, eu quero te perguntar o seguinte: quais os sintomas, quais os sinais que uma criança, quando está sendo molestada, quando está sendo violentada, ela pode apresentar? Você sabe disso? Primeiro é vergonha, medo, é a questão do banho. Sim. Ao tomar banho, ela já fica escondendo ali a batatinha. Sim. E assim sucessivamente, né? Falo do sexo feminino. Sim. Sexo masculino é a questão do anuzinho, né? Que fica assim. Ela perde aquela alegria, não quer saber de brincar. E assim se retrai, fica pelos cantos e assim sucessivamente. Carlos, esses dias eu recebi uma mensagem no WhatsApp e recebo diariamente. Sim. O número ele é público, então as pessoas às vezes elas me ligam, querem contar história, às vezes se aconselhar, pedir orientações, essas coisas. E teve uma moça hoje já com uma idade adulta e ela disse: Rogério, não sei se você lembra que no passado tu esteve na minha residência. Eu disse: eu lembro perfeitamente. Ela disse: lá me deu uma vontade tão grande de te falar alguma coisa, só que eu tive medo. Mas agora eu vou te revelar o que naquela época eu queria ter te dito. Eu disse: o que é? Ela disse: olha, naquele dia eu queria te dizer o seguinte: estou sendo abusada. Né, então isso é muito forte. E eu fui querendo saber. Ela disse: eu realmente era abusada pelo meu tio, né? E eu tive que, com o namorado, eu engravidei para poder sair do abuso. Né? Então, toda a situação, então eu pude ter a oportunidade de conversar, dialogar. E a gente sabe que isso é um trauma. Já orientei, já levamos para CRAS, aí já entra toda a situação. Sim. Mesmo que tenha passado, Carlos, mas o trauma ele fica manchado. Uma ferida aberta custa demais cicatrizar e às vezes não cicatriza. A pessoa leva para o resto da vida. Exatamente, entendeu? Então a pessoa, por exemplo, ela é abusada aqui na adolescência ou como criança. Quando ela chega ao casamento, por exemplo, tem toda uma dificuldade, tem toda uma situação. Você sabe que não é só a cura espiritual. A cura espiritual, agora eu quero abordar algo muito importante, que é a cura espiritual. Ela é importantíssima dentro desse processo. Nós temos psicólogos espirituais, que eu costumo sempre dizer isso, e que estão aí, né, para ajudar relacionado a essa questão. Temos o psicólogo dentro dos CRAS, dos CREAS, mas dizer a importância realmente do que os evangélicos hoje eles têm feito na sociedade. Isso é muito importante relacionado a essa situação. Às vezes a pessoa ela só quer uma palavra, Carlos. Às vezes é ali que está uma palavra bem dada. Olha, essa questão sexual, eu costumo dizer que a pessoa não pode fugir das fases, né? A vida, ela direciona. Então, a questão sexual, ela vem sendo descoberta pela criança, pelo pré-adolescente, pelo adolescente, pelo jovem, pelo adulto, mas é na fase, é na hora certa. E quando isso é rompido, se mostra, então, uma ferida muito grande. Aquela criança, quando ela é violentada na infância, ela leva isso para o resto da vida. Dificilmente consegue superar, né? Muda, inclusive, a personalidade da pessoa, não é isso? Por exemplo, quando você verifica algum cidadão na sociedade, o cara é violento, o cara é arrogante, prepotente,
começa a trabalhar o histórico dele. Isso. Que não foi naturalmente, ele não foi criado dentro de uma família comum, entre pai e mãe, entre amor, solidariedade, etc e tal. Algum momento houve ali um erro para que tornasse esse cidadão desta forma. Rogério, uma criança violentada sexualmente, ela pode ter uma mudança, né, da opção sexual devido à violência sofrida? Olha, Carlos, eu vou apontar por 2 parâmetros. O parâmetro o parâmetro eclesiástico. Sim. E o psicológico, o que aponta os estudos psicológicos, né? O parâmetro espiritual, eu acredito e quero acreditar e quero levar essa mensagem, que ele é curado, que Deus ele pode realizar todas as coisas, né? E a partir daí a gente sabe que é uma tarefa que não é fácil, mas a gente pode aí trabalhar a questão eclesiástica, espiritual, para que a coisa ela possa ir curar. Outro ponto é o ponto psicológico, né? Se utiliza da seguinte forma: a psicologia ela aponta hoje, por exemplo, que o primeiro contato, né? Muitas das vezes aquele cidadão, aquela cidadã, ele teve o primeiro contato, por exemplo, fruto de uma violência, por exemplo, né? E muitas das vezes o tempo vai passando, muitas das vezes as experiências amorosas não são as melhores relacionadas a essa situação, e quando chega um determinado tempo a pessoa acaba mudando a aptidão, digamos assim, relacionada a essa questão. Não quero aqui apontar dedos, claro, relacionadas à situação, mas são experiências que a gente vê no dia a dia relacionadas a essa situação. Algo muito importante também que eu gostaria de lhe dizer, que quando existem essas questões, muitas das vezes é a falta de atenção familiar. Isso é muito importante. Muitas das vezes a escolha, eu quero te falar, a mulher escolhe o seu marido, muitas das vezes, né, que essa questão já vem a segunda ponto familiar, que já saiu do seio do papai e da mamãe, já vai passar ali, e muitas das vezes a experiência não é muito boa, muitas das vezes essa pessoa ela já foi violentada sexualmente, ela já foi espancada ali na sua infância, e muitas das vezes vem um casamento muitas vezes estruturado em que essa mulher às vezes ela é vítima de violência, que ela é espancada, que às vezes a questão psicológica dela continua sendo abalada, etc e tal, e chega um ponto que esse cidadão, essa cidadã, Carlos, ela não aguenta, né, diante do processo. Por exemplo, o número de suicídio ele tem aumentado. E quando você vai verificar a questão do suicídio, tem toda uma linhagem relacionada a essas questões. Lamentável isso. Lamentável que a gente vê hoje jovens, adolescentes tirando a sua própria vida, né? Quando nós sabemos que Deus ele não se agrada, ele abomina isso. Ele dá a vida, só ele pode tirar, né? O ser humano ele não tem esse direito, né? Mas infelizmente a estrutura familiar, o âmbito familiar, ele precisa ter uma estrutura entre pai, mãe, filhos. A família tem que conversar. A família tem que sentar na mesa para conversar. Deixar o WhatsApp um pouco de lado. Isso, tem que haver aquele momento na sala, né? O pai, oi filha, como é que tá na escola? Filho, e aí como é que tá lá na escola? Como é que tá a sua vida? Hoje tá complicado, né? A tecnologia, ela tirou esse direito da família. Ou eu estou enganado? Mário Sérgio Cortella aborda algo muito importante, que é o sociólogo. Ele diz o seguinte, que antes existia uma situação familiar, que antes você chegava, acredito na tua época, da minha época, era assim, os pais diziam o seguinte: e vem cá, senta aqui. Isso. E você ia lá e sentava. Então acho que da tua época podia passar pelo meio aqui, que o pai olhava, aí o bicho pegava na área, né? Então a gente verifica essa experiência. Hoje em dia, segundo o Mário, o menino ele chega no restaurante e aí o pai ele olha assim: filhinho, onde você quer sentar? E ele diz que isso é uma atitude acovardada, eu acabo concordando com isso. Filhinho, o que você quer comer? Verdade. Então a gente faz toda uma linhagem relacionada à situação. Então, Carlos, eu não sei você, mas eu vim de uma histórico familiar de baixo mesmo. Nós somos filhos lá de Porto Trombetas, moramos dentro de Quilombo, na várzea, né? Então a questão da seca,
Então, assim, era bem difícil naquela época, que a gente não teve uma infância muito adequada como é hoje. Isso. Né? Então, a gente fazia diversas situações. E hoje eu verifico que as famílias, o menino chora, já vão dando celular para o menino logo parar de chorar. Hoje você não vê mais o menino brincando, lá jogando a bolinha, o menino na bicicleta ou algo do tipo. Hoje você verifica o quê? Criança com 2 anos já sabe mexer no celular. Já está no celular. Isso é muito preocupante relacionado a essa questão. Significa que perdeu o entendimento de familiar, de papai, de mamãe. Muitas vezes você não entende quem é o pai dentro de uma casa. Exato. Porque às vezes o filho, muitas vezes, 5, 6 anos, é o que está dando as ordens. Né? E o pai muitas vezes fica ali relacionado a essa questão. Sim. Então isso é preocupante relacionado a essa questão. Aí o que eu te digo, a questão familiar é muito importante ter uma preocupação voltada para isso. Aí que eu entro, a questão chama atenção, por exemplo, a questão comunitária. O que é a questão comunitária? Quem envolve na questão comunitária? Principalmente, é preciso chamar a atenção das associações de moradores, das igrejas, seja ela evangélica ou não, para que a gente possa ter uma atenção exclusiva com famílias relacionado a essa questão. Por exemplo, só te falar do meu bairro é um bairro periférico. Mas o que você verifica? Muitos adolescentes hoje, dentro do tráfico, dentro de uma questão ociosa, e etc e tal. E você verifica, por que aquele menino está ali? Em algum meio existe aquela questão. Então eu clamo a mudança, que realmente as pessoas, os órgãos protetivos, realmente possam se preocupar relacionado a essa questão. Carlos, não tem como a gente fazer algo assim. Vamos dizer aqui, a igreja fica para cá, o governo para cá, o outro para cá e o outro para cá, e se não se unir as forças. É preciso unir a força para que esse mal possa ser combatido. Nós já entendemos que a questão do abuso, exploração sexual, está em alta na sociedade. Não só em Santarém. Em todos os lugares realmente está em alta. E é uma questão preocupante que precisa não só estar debatendo, mas sim efetivamente ir para as ações. Lamentável, você vai na internet, nos sites, nos blogs, e aí você vê lá, né? Padrasto preso porque abusava das 3 afilhadas, né? Pai estupra a filha. Gente, isso, quando você depara com uma notícia dessa, é algo que te dá um gosto, vem um gosto amargo, sabe? Você se sente um ser humano impotente, porque como que um pai vai abusar do próprio filho e da própria filha? Isso aí é inaceitável, mas infelizmente essa falta de caráter, né, essa falta de estrutura e até mesmo da própria mãe de estar percebendo as coisas, o que está acontecendo e às vezes ameaçada pelo pai, né, deixa acontecer e a sociedade vai descendo ladeira abaixo. Acontece muito isso. Outra questão também eu quero chamar a atenção é sobre a troca de padrastos. Isso é fato. Como se tivesse... Tem pessoas que trocam de parceiro como troca de roupa. E já leva para casa. Já leva para casa. Namora, conhece... Tem filhas novinhas, né? Adolescente. A mulher namora e já leva o camarada para casa sem sequer saber a origem daquele camarada, não é isso? Da minha época, daquela época, o caboclo tinha que, né, ir lá com seus pais outros e tal. Hoje você já não vê mais isso. Hoje você vê que a vulnerabilidade está muito grande relacionada a essa questão. Aqui em Santarém nós tivemos um caso, né? Inclusive a mãe esteve na Câmara Municipal. Ela namorava, né? Tinha uma filha pré-adolescente e o namorado acabou abusando da menina, né? E isso criou uma situação bem complicada nas redes sociais, na mídia, na imprensa, mas a verdade é que a mãe foi para cima, denunciou, né? Querendo ver realmente justiça em cima desse caso. Isso é muito importante. E existe outros casos, Carlos, por exemplo, que há o abuso, só que essa mãe diz o seguinte: se tu contar, tu vai te expulsar de casa. Exato. Muitas vezes a mãe, ao invés de ficar do lado dessa criança, desse adolescente, fica do lado do acusador, do abusador e etc e tal. Porque existe uma dependência financeira. Existe a questão da dependência financeira. É isso? Exatamente. Então, por exemplo, estamos falando de Santarém. Mas se você for verificar, por exemplo, Trairão, Altamira, Rurópolis, é um outro mundo, porque isso é mais vulnerável ainda. Hoje aqui em Santarém não, hoje nós somos, eu creio que a 3ª maior cidade do estado. Isso. Então você tem todos os equipamentos relacionados a essa situação. Essa dependência financeira, ela é algo preocupante realmente, porque aí não tem outra fonte.
É o cara que às vezes custeia todo o processo, casa, luxos, etc e tal. E muitas das vezes existe realmente essa questão que aí fica sendo abusada e assim sucessivamente. Teve um caso, recordo-me muito bem, que o cara, ele, por gerações, ele veio abusando relacionado a essa questão. Que isso. Né? Abusou da filha, abusou da segunda, que foi o neto, e veio embora. Deus né? do céu. E eu lembro muito bem que essa moça, ela dizia que o sonho dela era ser delegada porque ela queria fazer justiça. Né? Mas infelizmente, quando ela estava dentro da faculdade, eu creio que no segundo semestre, foi assassinado o pai, né? Ali naquela ocasião. Então, infelizmente, existem essas questões aí, né? Então, existem pessoas que alguns querem dizer que isso é doença. Eu não creio que seja doença. Não. Quero acreditar que isso realmente é a pessoa que não tem falta de caráter mesmo, entendeu? Então, a pedofilia, ela tem aumentado, e eu tenho isso como crime. Abuso, exploração sexual, ela é crime e precisa ser averiguado de uma forma com seriedade. Rogério, aqui em Santarém, vários casos, né? E cada vez aumenta, não é isso? Muitos casos aumentaram, com a pandemia maior ainda, e só que tem uma preocupação muito grande que eu já venho botando nessa tecla. Delegacia especializada da criança e do adolescente. Atendimento. Sem atendimento aos finais de semana, sem atendimento noturno. E é preciso ter plantões noturnos com assistentes sociais, com psicólogos e etc e tal. O que acontece? A vítima, ela vai lá, a procura da delegacia está fechada. Se ela vai para Borges Leal, o escrivão ou quem quer que esteja lá, diz o seguinte: não, passa segunda-feira, a senhora passa lá na delegacia da mulher, que é só por lá que atende. Então, eu vejo isso uma grande preocupação, porque existe o abuso, mas na hora de buscar a justiça, aí tem essa questão aí. Até porque não tem hora para acontecer o abuso. Né? Exatamente. A verdade é essa. Rogério, eu quero te agradecer. O programa hoje foi especial exatamente sobre esse tema, porque é um tema da atualidade, é um tema que Santarém está vivenciando nesses últimos dias. Eu quero te agradecer, esclarecimentos realmente bacanas que você passou. Essa nossa entrevista, com certeza, você que está em casa, que acompanhou desde o início, gostou, porque foi esclarecedora. Forte abraço, meu amigo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Eu vou estar nessa semana lá Fique à vontade. na cidade de Prainha, né, juntamente com o pessoal lá, abordando sobre abuso e exploração sexual e também com ênfase na violência doméstica. Né? Intervalo comercial, volto já.
Precisou comprar um caderno, canetas ou material de papelaria? Vem para o Super Center Santarém Importados. Aqui tem uma seção completa de material escolar o ano todo. Agora quer renovar a decoração da sua casa ou escritório? Vem para o Super Center Santarém Importados. Temos uma seção repleta de folhagens, vasos, quadros e porta-retratos. Não quer nada para casa, mas quer trocar suas maquiagens, bolsas e bijuterias? Vem para o Super Center Santarém Importados. Aqui sempre tem novidades e tendências no box de bijuterias. Super Center Santarém Importados, o shopping da sua casa. E é isso, minha gente. Estamos encerrando o programa deste domingo. Eu quero agradecer de coração a você que ficou com a gente desde as 9 da manhã até agora. Muito obrigado pela sua audiência. E você já sabe, aqui com a gente, a verdade vem em primeiro lugar. A gente volta no próximo domingo, querendo Deus. Fiquem com Deus, que eu vou com Ele. Tchau, meu povo!